Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mais um capítulo, né? Hoje nós estamos dando continuidade do Store Brand, na verdade. A arma secreta que fará a sua empresa crescer. Então, meu amigo, ontem a gente leu o segundo episódio, hoje nós estamos no terceiro episódio, né? Que é o capítulo 2. Eu espero terminar o capítulo 2 hoje com você, da arma secreta que fará a sua empresa crescer. Então, lembrando que todo dia nós estamos aqui, né, lendo um pouquinho sobre o Store Brand, mas não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo o máximo possível, porque muitas pessoas gostavam ou gostariam de ler, mas eles não têm essa oportunidade. Mas aqui eu estou lendo e comentando algumas partes do Store Brand com você, tá? Então vamos lá. Para ajudá-lo na tarefa de fazer sua empresa crescer, vou orientá-lo a simplificar sua mensagem, formatando-a em atraentes chamadas, distribuídas em 7 categorias. Ponto. Uma vez distribuídas essas categorias, qualquer ansiedade decorrente de sua fala sobre a marca diminuirá e os clientes ficarão mais atraídos por aquilo que você oferece. Ficaremos por dentro da história de seus clientes e nos colocaremos bem no meio dela. Uma história, ela é como energia atômica. Parece e capaz de alimentar uma cidade inteira. Uma história é a única coisa que pode manter a atenção de um ser humano por horas, ou seja, um storytelling, uma história bem contada. Ninguém consegue ficar imune a uma boa história, de fato. Os neurocientistas afirmam que o ser humano médio fica mais de 30% do tempo devaneando, ou seja, sonhando acordado, a menos que seja lendo, ouvindo ou assistindo o desenrolar de uma história. E por quê? Porque quando nos envolvemos em uma história, ela ocupa em nós o lugar do devaneio. Histórias são a maior arma que temos para combater o ruído, pois organizam as informações de tal forma que as pessoas são compelidas a ouvir. Histórias extraem música do ruído. Vivendo em Nashville, conhecida nos Estados Unidos como a cidade da música, aprendi um pouco sobre a diferença entre música e ruído. Quase metade de nossos amigos são músicos. Sempre fico espantado com o talento deles. Não há um jantar que role sem qualquer alguém pegar um violão. Eu poderia resumir o que aprendi sobre a diferença entre música e ruído, dizendo que meus amigos fazem música e eu, ruído. Mas existe, na verdade, uma ciência complicada envolvida. Tecnicamente falando, música e ruído são semelhantes. Ambos originam-se de ondas sonoras que sensibilizam nossos tímpanos. A música, no entanto, é um ruído submetido a certas regras que permitem que o cérebro opere em um nível diferente. Se eu tocasse para você uma gravação de um caminhão basculante, retraindo a caçamba, pássaros cantando e crianças rindo, você não se lembraria desses sons no dia seguinte. Porém, se eu tocasse uma música dos Beatles, provavelmente você a ficaria cantarolando por uma semana, né? Há uma diferença óbvia entre uma música com bons arranjos e um som de um gato que persegue um rato em uma fábrica de móveis. Algo equivalente à média dos sites corporativos, ao típico discurso de vendas ou ao costumeiro relato dos aspectos principais de um produto ou serviço oferecido. O cérebro lembra a música e o esquece o ruído, assim como se lembra de algumas marcas e se esquece de outras. Não é verdade? Isso acontece o tempo todo. Lembra, por exemplo, da Para de Aço. Quem você lembra? Bombril. Quando nós falamos refrigerante, quem você lembra? Coca-Cola. Não é que eu estou promovendo a marca, mas é diferente de ruído de uma outra empresa de suco, de uma empresa de um refrigerante forte como essa ou de outro refrigerante. De uma empresa de lanche forte que vem na nossa cabeça, McDonald's. Porque eles já colocaram aqui na nossa mentalidade. Né? É diferença de ruído, isso é música para os nossos ouvidos, porque eles souberam cantar essa música. História assemelham-se à música. Uma boa história reúne uma série de eventos aleatórios e retira deles a essência do que realmente importa. Há um motivo pelo qual
O corte final de um filme é chamado de corte final. Antes da versão exibida nos cinemas, um filme passou por inúmeras edições, omissões, revisões e exclusões. Às vezes, personagens são excluídos por completo. Por quê? Porque os contadores de histórias têm filtros para cortar o ruído. Se um personagem ou cena não servir ao enredo, precisa ser cortado. Quando meus clientes querem adicionar aquela bagunça toda à sua mensagem de marketing, peço-lhes que considerem as ramificações que criariam se estivessem escrevendo em um roteiro. Quero dizer o seguinte: e se a Identidade Bourne fosse um filme sobre um espião chamado Jason Bourne, procurando a verdadeira identidade, mas também incluísse cenas de Bourne tentando perder peso, casar-se com uma garota, defender uma tese, ganhar na loteria e adotar um gato? O público perderia o interesse, com certeza. Quando os narradores bombardeiam o público com excesso de informações, ele é forçado a queimar muitas calorias organizadas. E com isso organiza os dados. Como resultado, devaneiam, sai da sala ou, no caso do marketing digital, clica em outro site em fazer um outro pedido. Por que tantas marcas criam ruídos em vez de música? Porque não percebem que estão criando ruído. Realmente, pensam que as pessoas estão interessadas nas informações aleatórias que elas distribuem. É por essa razão que precisamos de um filtro. A essência da gestão da marca é criar mensageiros simples ou mensagens simples e relevantes que podemos repetir recorrentemente para ficarmos marcados na consciência do público. Isso é verdade. Precisamos ser lembrados, como eu acabei de lembrar vocês, dessas marcas que elas não criaram ruído, elas criaram músicas. Músicas que aonde ou onde nós estivermos e vermos, pode ser em qualquer língua, nós vamos conhecê-las. Porque a música foi muito bem tocada, né? Steve Jobs e a mensagem da Apple. A Apple ficou muito maior depois que Steve Jobs começou a configurar sua mensagem através do filtro de uma história. Ele mudou o seu modo de ver as coisas após trabalhar e criar parcialmente na fábrica de geniais contadores de histórias que é a Pixar. Quando Jobs voltou à Apple, depois de conviver com contadores profissionais de histórias, percebeu que histórias eram tudo. Basta pensar na transformação incrível ocorrida na vida de carreira de Steve Jobs após a Pixar. Em 1983, a Apple lançou seu computador Lisa, o último projeto em que o Jobs trabalhou antes de sair de lá. Jobs lançou Lisa com um anúncio de 9 páginas no New York Times explicando as características técnicas do computador. Foram 9 páginas de jargão pelas quais ninguém fora da NASA se interessou, ou seja, somente quem estava na NASA se interessou. Foi um fracasso retumbante, ou seja, para quem ele fez aquele computador foi para pessoas que tinham alto estudo, não era para qualquer pessoa, né? Quando Jobs voltou à empresa depois da experiência na Pixar, a Apple centrou-se no cliente, tornando sua comunicação clara e atraente. A primeira campanha de lançamento ocupou 9 páginas do New York Times tinha apenas 2 palavras, em outdoors e em todos os Estados Unidos: Take Different, ou seja diferente. Ao refinar sua comunicação, tornando-a simples e relevante, a Apple deixou de apresentar computadores na maioria de suas propagandas. Em vez disso, conscientizou-se de que seus clientes eram todos vivos, heróis que respiravam, e passou a fazer parte da história deles. Isso foi feito para identificar o que seus clientes queriam, ou seja, ser vistos e ouvidos. Segundo, definir os desafios que os seus clientes enfrentavam. Os outros não reconheciam o seu gênio oculto. E terceiro, oferecer ao cliente uma ferramenta que poderia usar para se expressar, computadores e smartphones. Cada uma dessas realizações, pilares de narradores ancestrais, é um fator crítico para a conexão com os clientes. Falarei sobre esses 3 pilares e mais nos próximos capítulos, mas por hora basta tomar conhecimento do que o tempo
de que o tempo em que a Apple passou de esclarecendo o papel que desempenhou na história de seus clientes é um dos principais fatores responsáveis por seu crescimento. Note, no entanto, que a história da Apple não trata da Apple, diz respeito a você. É você o herói da história. E a empresa desempenhou um papel semelhante ao do Sr. Q nos filmes de James Bond. Eles são o cara que você vai ver quando precisa de uma ferramenta para o ajudar a ganhar o dia. A despeito do que os adeptos do culto do Mac possam dizer, a Apple provavelmente não faz os melhores computadores ou os telefones. Melhor é algo subjetivo, claro. Assim, se a Apple tem a melhor tecnologia ou não, é discutível. Isso, contudo, não importa. As pessoas não compram os melhores produtos, compram os produtos que podem entender mais rapidamente. A Apple inseriu-se na história de seus clientes como nenhuma outra empresa de tecnologia, e como resultado, não apenas é a maior empresa de tecnologia, como se inclui entre as 10 maiores há um bocado de tempo. Se quisermos que nossas empresas cresçam, devemos pedir emprestado uma página do livro de referência em que a Apple se transformou. Devemos fazer com que a nossa mensagem seja clara. Meus amigos, eu conheço pessoas que, quando a Apple lança um produto, fica na fila para comprar o produto. É incrível, mas é porque a mensagem dela se tornou muito clara, atraente e atrativa aos seus compradores ou aos seus fãs. Ela não criou o comprador, ela criou o fã. Hoje, por exemplo, nós temos os celulares melhores que os da Apple. Você sabia? Nós temos celulares aí que bate de 10-0 na Apple. Mas a Apple hoje, além de ser sinônimo de status, quem tem um Apple hoje, um smartphone, um iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, é um sinônimo de status, de pessoa que gosta de bom gosto. Olha para você ver como é que o Apple está sendo hoje redefinido, né? E isso é em todo mundo, não é no Brasil, não, no mundo inteiro. Apple é Apple, você está entendendo? E a mensagem dele foi muito clara, e nós precisamos fazer com que os nossos produtos também sejam transmitidos para os nossos clientes de mensagem clara. Os nossos clientes ele não vai comprar produto ou serviço se não formos claros o suficiente para que quebramos as objeções dele na hora que nós estamos vendendo. Tá entendendo? Isso é uma construção de uma landing page, é uma construção de um site, é uma construção de um anúncio ali no marketplace. Temos que ser objetivo e sanar as objeções. Uma história pode fazer sua empresa crescer. Para compreender melhor o que Steve Jobs aprendeu em sua temporada na Pixar, vamos deixar nossas roupas de executivos de lado por algumas páginas e fingir que estamos aprendendo sobre histórias. Uma vez dando-se conta de como as histórias se integram à mensagem de sua marca, você poderá criar peça de comunicação e até uma estratégia de marca que envolvam mais clientes e faça sua empresa crescer. E se realmente tiver êxito nisso, o pessoal do escritório vai se perguntar como você se tornou um gênio de marketing. Após estudar centenas de filmes, novelas e peças de teatro e músicas de quase todos os gêneros imagináveis, e depois de ter escrito 8 livros, bem como o roteiro lançado nacionalmente, reduzi os elementos necessários de uma história convincente em 7 pontos de trama básicos. Se estivéssemos escrevendo um roteiro completo, é claro, precisaríamos de mais. Porém, para fins de compreensão, a entrada na história de nossos clientes, apenas 7 bastam. Uma história em poucas palavras. Quando toda a história que você vê, ou você não, ou vocês são assim. Um personagem que deseja alguma coisa encontra um problema. Antes que a possa obter, no auge de seu desespero, um guia entra em sua vida e lhe dá um plano e os convida a agir. Tal ação o ajuda a não fracassar e a terminar em um sucesso. Ou seja, nós falamos de um personagem, de um problema, de um guia, de um plano, né? Que o guia tem esse plano que convida ele a agir, né? E essa ação faz com que ele não possa fracassar e automaticamente o sétimo alcançar o sucesso. É isso mesmo.
De agora em diante haverá alguma forma dessa estrutura em quase todos os filmes a que você assistir. Esses 7 pontos de trama básicos são como acordes de música no sentido de que você pode os usar para criar uma variedade infinita de expressões narrativas. Assim como tocar violão, com esses 7 acordes cria-se uma infinidade de músicas. Tocar uma variação muito ampla desses acordes, no entanto, significa correr o risco de cair do ruído. Vejamos como essa estrutura simples se encaixa em algumas histórias familiares. Uma vez que você a reconhece nas histórias, começará a entender exatamente em que ponto a narrativa de sua marca, ao não aderir à fórmula, tem confundido os clientes. Eu vou colocar aqui para você a imagem para você identificar. Olha para você ver aqui, ó. Olha a imagem. Deu para pegar, né? Você depois pausa e veja, né? Nós temos um personagem, primeiro, temos um problema, terceiro, né? Nós encontramos um guia, quarto, esse guia tem um plano, né? Que é o quarto ponto, quinto, né? Esse guia que tem esse plano nos convida a agir, ou seja, o guia ele tem duas partes, que é o plano e o convidar a agir. O sexto, né? Ele ajuda a evitar também o fracasso, ou seja, ele mostra o caminho. Se eu seguir o caminho que ele está fazendo, eu vou ter sucesso, mas também se eu não seguir, eu vou ter fracasso, né? No primeiro filme, Jogos Vorazes, a personagem Katniss Everdeen deve competir em um deturpado torneio de luta até a morte, imposto ao povo de Panem por um governo diabólico e titânico chamado Capitólio. O problema que ela enfrenta é óbvio: deve matar ou ser morta. Katniss está oprimida, despreparada e em minoria. Ao lado dela está Hamlet, um impetuoso, né, dado à bebedeira, campeão veterano do torneio anterior dos Jogos Vorazes. Hamlet assume o papel de mentor, Katniss ajudando-a a criar um plano para conquistar o público. Com isso, Katniss ganha mais patrocinadores e consegue mais recursos para a luta, aumentando as suas chances de vitória. Veja a primeira história dos Jogos Vorazes, apresentada na grade Story Brand, né? Então, vamos lá. Katniss é uma personagem, concorda? Ok. Então, qual que era o problema? O problema é o seguinte: externo, deve sobreviver; interno, deve se manter boa e autêntica; filosófico, titânica versus democrática. Terceiro, ela encontra o Haymitch, né? Ele já venceu os Jogos Vorazes anteriores, então o mentor ela encontra, que era o terceiro, o guia. Quarto, esse guia tem um plano. Qual que é o plano? Ensina ela a conquistar o público para obter patrocínio. Se você assistir Jogos Vorazes, você vai ver que quando ela se fere, chega um balãozinho lá, e esse balãozinho chega com uma pasta, ela passa na perna e aquele produto cura ela. Quem dá aquela pasta é o patrocínio. O patrocínio pagou por aquilo, porque ela criou carisma, né? Depois, ela é convidada a agir. O que ela tem que fazer? Competir, não é verdade? Depois, ela tem nos Jogos Vorazes duas opções: Katniss está viva ou o Distrito 12 comemorar, né? Ou Katniss morre e o Distrito 12 é esmagado. O que ela tem que decidir? Tomar uma decisão. Se ela luta para vencer ou ela desiste ali e morre, não é verdade? Então, nós falamos o seguinte, que esses Jogos Vorazes, tá aqui, ó. Eu vou colocar para você ver, olha que bacana. Tá vendo? Dá para você ver perfeitamente a estrutura que o filme foi criado. Um personagem tem um problema, né, que encontra um guia, que tem um plano, esse plano, né, é convidar ele a tomar uma ação, e essa ação vai levar ao sucesso ou fracasso. E assim é na nossa empresa. Em Guerra nas Estrelas, Uma Nova Esperança, nosso herói relutante Luke Skywalker experimenta uma tragédia devastadora. Sua tia e tio são assassinados pelo Império do Mal. Isso coloca uma série de eventos em movimento. Luke começa a jornada de se tornar um cavaleiro Jedi e destrói a estação de batalha do Império, a Estrela da Morte, o que permite que o rebelião sobreviva e continue a lutar. Surge um guia, Obi-Wan Kenobi, um ex-cavaleiro Jedi que havia treinado o pai de Luke. Então vamos lá. Quem é o personagem? Luke, né? Tem um problema.
Externo, deve sobreviver derrotando o Império. Interno, ele é um Jedi. Filosofia, bem versus o mal, né? Ele encontra um mentor, um guia, quem? Que é o Obi-Wan e Kenobi. Ele era um Jedi, né? E ele tem um plano, ele acredita na força, vai lutar para derrotar o Império. E uma vez que ele luta para derrotar o Império, se ele vencer, a rebelião evita a derrota. Se ele perder, a rebelião é esmagada. Olha aqui, bem claro aqui para vocês entenderem. Ó. Aqui. Pegou? Pronto. Guerra nas Estrelas. Nem todas as histórias funcionam dessa forma, mas a maioria sim. Às vezes um escritor dará vários guias ou geralmente colocando a história em perigo. Os dispensará, mas a fórmula se mantém em quase todas as histórias que você encontra por aí. É significativo o fato de que quase todos os filmes a que você assiste no cinema incluem esses 7 elementos. Depois de milhares de anos, contadores de histórias em todo o mundo chegaram a essa fórmula, que resultou das melhores práticas, simplificando essa estrutura é o ápice da comunicação narrativa. Quanto mais nós nos afastarmos desses 7 elementos, mais difícil da crítica, mais difícil é para o público se envolver. Ou seja, o público se envolve quando se coloca esses 7 elementos, né? É por isso que os filmes indie, que muitas vezes ignoram a fórmula para obter aclamação da crítica, fracassam miseravelmente nas bilheterias. Os críticos são ávidos por algo diferente, mas as massas que não estudam os filmes profissionalmente simplesmente querem histórias acessíveis. Parece ser verdade que algumas marcas, assim como alguns roteiristas, não colocam essa fórmula em prática e conseguem ter êxito. Mas, quando examinamos mais a fundo esse raramente é o caso. O pessoal de marketing e os roteiristas realmente criativos e brilhantes sabem como usar a fórmula e ao mesmo tempo evitar os clichês. Isso, na minha opinião, é o que a torna brilhante. Quando você aplica bem o método Storybrand 7 ou 7, que ninguém notará que o que está usando. Quais são as 3 questões cruciais? Então, como podemos fazer com que a história da nossa empresa seja contada de forma clara? Lembre-se, o maior inimigo que o nosso negócio enfrenta é o mesmo de boas histórias, o ruído. E em nenhum momento devemos pausar um filme e não poder responder as 3 perguntas. Primeira pergunta, o que o herói quer? Segunda pergunta, quem ou o que se opõe a que o herói consiga o que quer? E terceiro, como ficaria a vida do herói caso conseguisse o que deseja? Essas são as 3 perguntas que precisam ser feitas. Se você já se perdeu em devaneios ao assistir um filme, provavelmente não poderia responder a uma dessas perguntas. Ou pior, você não se importaria ou não se importava. Quando essas 3 perguntas não podem ser respondidas nos primeiros 15 a 20 minutos, a história já se transformou em ruído. Ou seja, essas 3 perguntas direcionam totalmente o sucesso ou fracasso do seu filme, do seu site, da sua landing page, do seu criativo, da sua thumbnail. Tem que ser objetiva. E quase certamente haverá um fracasso de bilheteria. Na Storybrand, nossos guias certificados revisaram milhares de páginas dos textos de marketing completamente apartados da história do cliente. Dizemos aos nossos clientes o mesmo que meus amigos cineastas me disseram quando escrevi roteiros. Jogue fora tudo que não servir para a trama, só porque um slogan parece ótimo, ou uma imagem em um site cola na retina. Não significa que nos ajudará a entrar na história de nossos clientes. Em cada linha que escrevemos, estamos a serviço de sua história ou caindo em confusão. Estamos fazendo música ou barulho. Ninguém se lembra de uma empresa que faz barulho. Então, meus amados, lembra o seguinte: eu hoje estou cantando uma música ou estou sendo ruído para os meus clientes? Nós vamos parar hoje aqui, nós vamos dar continuidade amanhã, né, no terceiro episódio, né, que a gente está nesse livro, que é o Storybrand,
Mas eu quero que você pensa na seguinte forma: como eu estou levando essa música para os meus clientes? Eu estou criando toda uma... Eu estou fazendo com que esses 7 elementos sejam realmente no meu site, na minha landing page, no meu criativo? Será se eu estou realmente respondendo aquelas 3 perguntas que pede? Se não, eu estou causando ruído. E esse ruído não é atrativo para os meus clientes. E se não é atrativo, não tem venda. E se não tem venda, não tem você ganhando dinheiro. E se não tem você ganhando dinheiro, você está triste. Não é verdade? E se você está triste, a partir de agora você pode ficar feliz, porque acabou de encontrar a solução que pode dar uma reviravolta nas suas landing pages, na sua página de venda, na sua página de alta conversão. Fica comigo, amanhã tem mais. Beijão e até o próximo StoreBrand. Até mais, amigão. Tchau, tchau, imperadores.